reconhecendo a necessidade de se libertar das garras do opressor. Meus amados irmãos, nós estamos acompanhando a história de Jó muito antes dessa série começar. Eu sei que aqui há várias pessoas que têm como preferência na Bíblia Sagrada um dos seus livros, o livro de Jó. Por quê? Este livro, para mim, é um dos bálsamos que nós temos na palavra de Deus na hora que a crise bate à nossa porta. Quando nós não conseguimos entender algumas questões e algumas situações, nós corremos para o livro de Jó. Eu me lembro quando Deus nos deu uma filha, nossa segunda tentativa, porque a primeira, minha esposa perdeu um aborto, mas era uma menina também. Na nossa segunda tentativa, Deus nos deu uma menina também, chamada Monique, para homenagear mais ou menos a mãe, porque a mãe chama Mônica. Ela estará conosco na segunda-feira que vem, e é o aniversário dela. Então, eu disse, pelo amor de Deus, se você não for, quem vai encerrar a série vai ser outra pessoa. E eu sei que é seu aniversário. E ela disse assim, não, eu vou com você. Então você sabe que nós continuamos curtindo a nossa lua de mel. Casados há 26 anos. Então aquela segunda filha que Deus nos deu, nós colocamos o nome de Monique. Ela chama Mônica. Mas na verdade não fui eu quem escolheu esse nome, e nem também foi a Mônica. O pai dela, naquela ocasião, ele não era crente. Ele era um tremendo de um pecador. Bebia que só o sangue de Jesus. E ele chegava em casa e espancava a minha sogra. Espancava as filhas. E ele, quando soube que a sua esposa, minha sogra, havia ficado grávida, ele falava para todo mundo, é um macho que vem aí. Aí chegou Margarete. Aí ele ficou decepcionado. Ele queria um homem. Vamos entender, né? O homem não conhecia Jesus. Pior que tem alguns que conhecem Jesus e também fica chateado, né? Aí a minha sogra fica grávida novamente. Ele diz, agora vem o macho, que vai honrar a família. Vem a Mônica. Ele ficou alguns meses sem conhecer a Mônica, a minha esposa. E veja bem, Deus me permite conhecer a Mônica, nós nos casamos, e quando nasce essa segunda menina, ele diz assim, eu vou escolher o nome desta criança, porque nós já sabíamos que era uma menina. Ele falou assim, eu vou desistir, porque essa família parece que não vem macho, não. E aí ele foi e pegou um papelzinho e escreveu Monique. Dobrou. Eu coloquei um outro nome. Acho que eu coloquei Evelyn. E a Mônica colocou Natália. E ninguém sabia o nome. E a minha sogra colocou, eu acho que um outro nome, eu não lembro. Mas ela colocou lá o nome. Dobramos, mas oramos antes. Dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. E aí, eu pedi que ele tirasse um papelzinho. Quando ele abriu, Monique, ele disse, Jesus ouviu minha oração. Hoje, ele é um grande amigo da filha. Ela o perdoou por isso. E detalhe, esse homem, ele já entregou o seu coração para Jesus. Falta apenas um compromisso, que ainda ele não assumiu, mas ele já aceitou o Senhor Jesus, e eu quero dizer para vocês que nós somos grandes amigos. Então veja bem, aquela menina Monique vive conosco 4 meses, embora tendo nascido com síndrome de Down.
E nós ficamos sabendo da notícia enquanto o médico tirava a criança da placenta, tirava a placenta da Mônica. A pediatra dá notícia para ela, naquele momento que a placenta estava sendo retirada, que ela acabara de dar à luz a uma criança que tinha nascido com tantos quilos, alguns centímetros, mas que tinha síndrome de Down. Minha esposa era para ter ficado louca. Mas eu quero dizer para você que Jesus cuidou de Mônica. E aquela criança nasce, Mônica rejeita os primeiros 7 dias daquela criança, algo natural, pelo contexto, como ela recebeu aquela criança, porque nenhuma mãe está preparada para ouvir uma notícia que vai ter uma criança com problemas. Quanto mais quando a criança chega. Foi assim que minha esposa recebeu esta notícia, e ela no passado havia trabalhado com crianças excepcionais. Durante uma semana, Mônica não conseguia ver a criança. E eu tinha que ser um psicólogo na vida da minha esposa, orando com ela, orando sobre ela. E Deus me dava um amor tão grande por aquela criança, porque ela teve que ficar uma semana no hospital por causa daquela problema de icterícia. Então ela tinha que ser tratada, e durante aquele período, quando eu ia visitar aquela criança e que eu conversava com ela, queridos, impressionante, ela parece que conhecia o papai, mexia, mas balançava ali, e eu com aquele amor com aquela criança, e amando a minha esposa, até que no 7º dia, 7 quer dizer perfeito, plenitude, completo, eu pude ver minha esposa chegando perto da Monique, estendendo a mãozinha sobre ela, e alguns dias depois eu vejo a Mônica dizendo para ela: mamãe te ama. Deus fazendo um milagre tremendo. Já com 4 meses nós estávamos amando aquela criança, porque aquela criança era tudo que nós tínhamos. No 4º mês Deus resolve levar Monique. O que fazer numa hora como esta? Quando você, servindo a Deus, minha vida todo dia jejuando, começando no trabalho no estado do Espírito Santo, me consagrando, orando pessoas, visitando pessoas, fazendo bem para as pessoas, procurando andar uma vida reta diante de Deus. De repente, Deus permite um aborto. Depois, aquela criança nasce daquela maneira, e mais, depois Deus a leva quando nós a amamos. O livro de Jó é um livro para esse momento. Quando uma pessoa me procura e diz: pastor, eu estou passando por um vale, eu disse: você já leu o livro de Jó? Eu já li. Eu disse: leia novamente. É um livro abençoador. Este homem, preste atenção, diz a Bíblia que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mais, era um homem em extremo próspero, no sentido de bens e riquezas. Era o homem mais rico do Oriente. Como falamos semana passada, provavelmente viveu nos tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Um homem que possuía muita riqueza, mas que não tinha o seu foco e o seu coração nos bens e nas riquezas. Quando nós começamos a colocar o nosso coração no dinheiro e desviamos a nossa atenção de Deus, aí Mamon vem com as suas patas sujas e encrava aqui nos ombros, encrava na bolsa, encrava na carteira, encrava na conta bancária, e começa a vir desgraça após desgraça. Mas Jó era diferente, pastor. Jó era um homem íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Deus estava
conversando, a Bíblia diz que algumas vezes Deus permitiu isso, conversando com Satanás, e disse, Deus falou, olha eu me orgulho de um servo que eu tenho. Você que está me ouvindo aqui hoje à noite, eu quero lhe dizer algo. Você que tem procurado servir a Deus, mesmo passando por vales e provações, Deus tem te elogiado todos os dias. Ele tem falado assim, aquela serva ali, ela é enfesada. O que é enfesada? Cheia de fé. Aquele servo meu é enfesado, cheio de fé. Olha, venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele não me decepciona. Ele não mente, ele só fala a verdade, ele procura trabalhar corretamente, eu me orgulho dele. Deus foi falar isso para Satanás, ele disse, claro, o Senhor dá tudo para ele tem tudo. Por que que o Senhor não experimenta deixar eu, com os meus demônios, tocar em tudo que ele tem, para ver se ele vai continuar sendo esse crentezinho, bonzinho. Esse crente que só fala aleluia e glória a Deus. Esse crente que só vai à igreja, todos os cultos. Deixa eu tocar nas coisas que ele tem, que o Senhor vai ver. Se ele teme é ao Senhor, ou se ele tem como Deus essas coisas. Deus falou assim, olha, eu permito. Pode tocar em tudo que eu dei para ele. Só não faça uma coisa. Não toque nele. Essa é a minha ordem. E a Bíblia diz que então Satanás sai da presença de Deus. E aí nós entendemos pelo contexto da história, por causa da hierarquia satânica, Satanás convoca Mamon, que é um principado poderoso que trabalha na área onde envolve dinheiro e bens. E Jesus cita essa potestade no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é mamão, mamon. Eu soube que um dia desse aí, um filho falou para a mãe assim, mãe, vamos para a igreja, o pastor vai falar sobre mamão. Satanás convoca, então, Mamon, com todos os seus demônios que se submetem, vão lá e atacam tudo que Jó tem. Deus permite. Num só dia, Mamon, com a sua corja, leva todos os bens de Jó. Acaba com tudo. Não deixou um pouquinho, leva tudo. Num só dia, ele leva os 10 filhos de Jó. Num só dia. A Bíblia diz que Jó continua temente a Deus. Que Jó continua fiel a Deus. Jó não abre mão da sua fé. Hoje nós entramos numa outra história. No capítulo 2, que diz que Satanás volta e ouve de Deus, viu que meu servo continua fiel, viu que meu servo continua me temendo, mesmo você tendo levado os bens e o dinheiro dele. Aí Satanás vem novamente e diz, olha, as pessoas não ligam tanto quando se toca no dinheiro e nos bens, não. Mas quando toca no corpo delas, quando arrebenta o físico delas, aí sim elas dão valor. Deus falou assim, esse é o problema, então vai lá, toca em Jó, mas não mate. Olha o que é que Deus disse, vai lá. Toca nele, mas não mate. E sabe o que é que Satanás fez? Satanás coloca tumores em Jó, da cabeça, debaixo da sola dos pés. Tumores daqui a debaixo dos pés. Aquele homem, quando você começa a ler a história de Jó, diz a palavra
que aqueles tumores fediam tanto. Ele tinha um mau hálito horroroso, a ponto de todo mundo se afastar de Jó. E ele, com todos aqueles tumores, a Bíblia diz que Jó continua temendo a Deus. Aí vem a mulher dele e diz assim: eu não posso estar acreditando nisso, eu não posso entender isso. Você teme a Deus, você serve a Deus, você é fiel, você é um homem bom. E Deus permitindo tudo isso, isso não pode ser Deus, isso só pode ser o diabo. Ele disse: mulher, você fala como uma tola. Você não sabe o que você está falando. Ele disse: Deus, Ele nos deu tudo de bom. Ele pode permitir que as coisas más e as desgraças também cheguem à nossa porta. E ele fala uma frase fantástica: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto que Jó reconhece o seu estado, a sua miséria. Ele se ajoelha e adora a Deus, mesmo nesse quadro. Então ele reconhece como é que ele estava. E ele sabia que, pela intimidade que ele tinha com Deus, que havia um propósito de Deus, ele perdendo tudo aquilo e agora sendo atingido no seu corpo. Provavelmente você que tem chegado aqui hoje à noite, tem sido bombardeado no seu físico. Tem experimentado algumas setas no seu físico. Talvez tenha experimentado algumas setas no seu emocional. Está vivendo uma depressão pavorosa. Provavelmente já até pensou em tirar a sua vida, como você vai ouvir daqui a pouco, a minha história. Talvez você esteja vivendo de segunda a domingo à base de remédios. Não sai de clínicas terapêuticas. E alguns até já disseram para você: se contente com isso, porque esse quadro não tem jeito. Eu quero lhe dizer que há poder no sangue de Jesus, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir todas as obras do diabo. É palavra de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jó reconhece o seu estado miserável, o seu estado precário, mas ele sabia que acima de todas as coisas estava um Deus vivo em quem ele podia confiar e que poderia mudar a história. Parece que Jó conhecia Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que Jó conhecia aquele texto que Jesus disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jó ainda não estava morto, mas pastor, ele estava com tumor da cabeça aos pés, mas não estava morto, porque mesmo que se tivesse, quem ressuscitou Lázaro 4 dias em estado de putrefação, pode muito bem tirar todos os tumores da cabeça de uma pessoa aos pés. Louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e vivo está nessa noite para mudar a minha história, a sua história, em o nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Cordeiro do Senhor. Um dia, eu reconheci o que Mamon estava fazendo na minha vida. A minha vida tem muito a ver com Lucas 19. A história de um homem que era como se fosse nos nossos dias um ministro da fazenda, chamado Zaqueu. E o médico e historiador Lucas, no seu livro, capítulo 19, ele conta que aquele homem rico, ele era pequeno, tinha uma estatura pequena,
Lucas conta que um dia bateu um desespero no coração daquele homem que era famoso em Jericó. Tinha muito dinheiro, mas aquele dinheiro vinha de fontes escusas. Aquele homem enriqueceu-se ilicitamente. Quando ele ia recolher os impostos do povo de Jericó, ele arrancava a mais do povo, e diz a palavra que o povo odiava Zaqueu, porque sabia que ele os oprimiam nos impostos. Tanto é que quando Jesus vai ter um encontro com ele, o povo murmura, o povo se revolta. Aquele homem, ele foi crescendo, ele foi se enriquecendo, e um dia ele viu que não adiantava mais tomar remédio para dormir. Tem gente que faz besteira o dia todo. À noite toma um remédio para dormir, porque se ele for pensar nas coisas que ele faz durante o dia, não dorme. Eu li uma frase essa semana fantástica de um livro que eu estou lendo. O mundo é composto de dois grupos. Um dos tomadores e o outro dos doadores. Os tomadores comem bem e os doadores dormem bem. Os tomadores comem bem, os doadores dormem bem. Zaqueu não conseguia mais dormir, porque a sua cabeça só vinha os roubos que ele praticava contra o povo de Jericó. E ele desesperado, porque olha, quando o pecado começa a acumular, vai somando, uma hora a pessoa ou procura Deus ou dá um tiro no ouvido. Ou procura Deus ou se mata. Zaqueu ouve falar de um homem chamado Jesus que estava revolucionando aquelas redondezas. E a Bíblia diz que a última viagem de Jesus antes de ir para a cruz, a última viagem evangelística é na cidade de Jericó. Jesus vai lá em Jericó para alcançar um homem, porque ele sabia se ele alcançasse aquele um homem, ele revolucionaria a cidade de Jericó, porque ele era muito conhecido na cidade, e o povo iria dizer assim: esse agora que é crente está servindo a Deus? Eu quero conhecer esse Deus desse homem. Zaqueu estava vivendo esta agonia até ter um encontro com Jesus. O que tem a ver essa história de Zaqueu com a minha? Eu vim de uma família católica, meus pais católicos, devotos. Minha mãe ia à igreja de segunda a domingo. Minha mãe era filha de Maria, lá na igreja católica. Os padres frequentavam a nossa casa, eu ainda era criança. Até que um dia o meu irmão mais velho, que era um coroinha da igreja, para vocês terem ideia como a minha família era uma família católica. E o nome dele era Amadeu Aparecido Teixeira. E essa foi uma promessa que minha mãe fez quando ele nasceu. Colocou o nome dele Aparecido em homenagem a Aparecida. E minha mãe teve um outro filho chamado Santo Teixeira, que de santo era só o nome, era o capeta em gente. E ele, sabe por quê? Porque ele nasceu no dia de Todos os Santos. Olha, para vocês terem ideia como a minha família era fiel à igreja católica. E eu quero que você saiba de uma coisa: eu amo os católicos. Eu não falo mal dos católicos e de nenhuma religião. Sabe por quê? Você quer arranjar um inimigo? Fale mal de alguma coisa que ele goste. Eu procuro fazer amizade com eles, ser amigo deles. E quando eles começam a perceber que há algo diferente na minha vida, eles falam assim: Ivonildo, o que é que você tem, hein? Quando você começa a falar, começa a me dar uns arrepios. Eu falo assim: é Jesus.
como é que eu faço para conhecê-lo? E aí eu conto para eles a história e eles acabam chegando a Jesus. Bem, meu irmão mais velho, que era coroa, e um dia ele vai passando uma praça, está lá um grupo de crente cantando, lá no interior de Minas, e acho que tinha lá uns 4 ou 5 cantando, e aparece lá um falando, Jesus te ama. Ele estava falando para eles mesmos, mas ele sabia que tinha uma ou outra pessoa na janela. E nessa janela, quem estava? Meu irmão. Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida, quer transformar seu coração, quer tirar esse vazio da sua alma. Quem quer dar vida para Jesus, levanta a mão. Não tinha ninguém lá no meio daqueles crentes, só eles mesmos. Meu irmão saiu lá de casa, foi lá no meio deles e disse, eu não só quero levantar minha mão, eu quero dar meu coração para esse Jesus. Jesus muda a vida desse meu irmão deixa a igreja católica, meu pai fica revoltado, minha mãe ainda muito mais, porque minha mãe era fiel mesmo. Minha mãe era fiel à igreja, meu pai marcava a presença. Né? Eu não sei o que ele ia fazer, se ia vigiar alguém, mas minha mãe era fiel. Minha mãe tinha um terço lá no quarto, minha mãe era aquela católica fiel, devota. Mas meu pai então fica chateado, mas não ficou tanto. E ele viu que aconteceu uma mudança no meu irmão. E ele disse assim, eu vou lá nesse lugar que meu filho está indo, eu quero ver o que tem lá. Meu pai foi e gostou. Voltou e falou, Anísia, nome da minha mãe, não é que o negócio lá é bom? Eu vou acompanhar Amadeu. E aí, como os outros eram tudo pequeno, meu pai disse assim, e vai todo mundo comigo. Minha mãe disse, eu não vou. E minha mãe bateu o pé com meu pai levou todos os pequenos, inclusive eu, mas a minha mãe continuou ali na igreja, até que um dia, Deus visitou minha mãe em sonhos. E em sonhos, ela sentiu uma presença que chamava por ela e dizendo, eu quero a sua vida, eu quero o seu coração. Minha mãe acorda assustada, meu pai conta isso, minha mãe acorda assustada e diz assim, Manuel, eu tive um encontro com Deus essa noite, uma voz dizia que queria meu coração, eu acho que é esse Jesus que vocês estão frequentando. E mais, meu pai me disse que minha mãe cantava, enquanto dormia, um hino, sem nunca ter ido na igreja. Mas detalhe, irmãos, a nossa casa era ao lado de uma igreja evangélica. Quando você adora a Deus na sua casa em espírito e em verdade, a mensagem vai entrando. Aí minha mãe vai, canta uma música que era lá da igreja. Ele diz, ué Anísia, você cantou a música lá da igreja que nós estamos indo. Minha mãe foi lá na igreja no próximo domingo. E quando o pastor fez o apelo, minha mãe aceitou a Jesus. E nossa família toda passou agora a servir Jesus com todo o coração. Mas veja bem, dentro da nossa família nós éramos em 11. Meu pai, minha mãe e mais 9, eram 15. Eu já falei isso aqui há um tempo atrás, mas minha mãe perdeu 6, né? Minha família era muito próspera, gente, viu? Muita fartura lá em casa. Então, tinha rádio naquela época, não tinha televisão, não tinha internet. Então, o negócio era bênção de Deus. Meu pai, como eu disse para vocês, ele ia à igreja, ele gostava do ambiente. Mas meu pai, na verdade, ele não tinha aceitado a Jesus. Ele levantou a mão. Às vezes tem muita gente que levanta a mão e às vezes até fala, eu quero Jesus, mas não confessa com o coração, é só com a boca. Meu pai ia à igreja. Como é que você percebe quando a pessoa é um servo de Deus ou não? Pelos seus frutos. Se mentia, não mente mais. Se fazia trapaça, não faz mais. Se amaldiçoava, agora abençoa. Não é assim? Luz tem que ser diferente das trevas. Jesus é luz. Ele é a luz do mundo. Por isso não precisamos de velas e nem de lamparinas, porque Jesus é a luz do mundo.
Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu pai, por que eu digo para vocês que meu pai não era um crente? Meu pai, antes de ir para a igreja, meu pai era agiota. E continuou agiota. Um dia eu falei isso numa igreja, e quando terminou o culto, uma adolescente veio e disse assim: o que é um agiota? É idiota? Eu falei: não, é espertalhão demais. Aí eu disse para ela o que é agiota. Ela assim: ah, bom, agora eu entendi. Meu pai emprestava dinheiro a juros exorbitantes. E se a pessoa não pagasse, ele pegava coisas as coisas da pessoa. Com isso, eu via dentro de casa a mala do meu pai cheia de dinheiro. E ao lado daquele dinheiro, no canto, tinha uma arma. Meu pai era militar. E tinha lá um 38. E eu percebia que, muito embora meu pai tendo muito dinheiro, não era um homem rico, mas ele tinha dinheiro. Para a nossa família, ele tinha muito dinheiro, mas não era um homem rico. E ele deixava as coisas faltarem em casa. Minha mãe tinha que sair vendendo peças de roupa de porta em porta para trazer alguma coisa para melhorar a comida, porque ele só colocava o arroz e não era o arroz de primeira. Pensa naquele pior arroz, era aquele que ele trazia para casa. Pensa naquele pior feijão, é aquele que ele trazia para casa. Fruta, não tinha. Sabe quando acaba uma feira? Não sei se você já foi no final de feira, e que sobra aquelas bananas que já estão quase que já descascadas e escuras. Ele chegava assim: ó, eu quero arrematar isso aqui. Quanto é que é isso aqui? Tinha gente que tinha até vergonha e falava assim: o senhor pode levar. E ele levava. Ele disse: mas Deus é bom mesmo, viu? Ganhei essas bananas, pode comer. Aí eu me revoltava com o negócio daquele. Aí um dia, eu dei, sem saber, uma legalidade para mamon na minha vida. Eu nem conhecia, nem sabia que tinha mamon. Eu ouvi uma voz que dizia assim para mim. Eu estava nessa altura com 12 anos de idade. 11 para 12 anos. Seu pai tem dinheiro e vocês aqui não tem nada para comer. Seus coleguinhas comem frutas, têm brinquedos e você não tem nada. Por que você não pega o dinheiro do seu pai e compra frutas? Isso não é errado. Seu pai é seu e você vai trazer coisas para vocês mesmo. E Deus entende isso. Eu falei: é verdade. Eu vou pegar por uma justa causa. Eu vou comprar banana. Eu vou comprar maçã, que nunca tinha comido, só via maçã. Eu nunca tinha comido uma pera. Eu nunca tinha comido uma ameixa. Pinha, meu Deus, eu só ficava assim, ó. Não podia, meu pai não trazia nada. Aí eu disse: não, por uma justa causa, Deus entende. Aí o que eu comecei a fazer? Como se fosse nos dias de hoje. Eu comecei a pegar R$1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Isso do meu pai. Dizia que eu ia engraxar sapato. E eu tinha realmente um engraxate que meu pai havia feito para mim. Imagine o engraxate que ele fez com aquele material de caixa de maçã das Argentinas. Eu não podia nem ficar em cima do engraxate, senão arrebentava. De tão miserável que era o meu engraxate. Mas eu saía com ele para engraxar o sapato. Às vezes eu tinha que segurar o pé da pessoa que ia engraxar o sapato, porque se colocasse o pé no engraxate, arrebentava com tudo. Meu pai tinha uma mão aberta demais, gente. Veja. Eu comecei então a pegar de R$1 a última cédula, como se fosse hoje, de R$100. Já não me contentava com R$100, já pegava um pacotinho de 10 notas
de 100. Meu pai começa a perceber, sentir falta de dinheiro em casa. Ele disse: está sumindo dinheiro aqui em casa. Se eu descobrir quem está fazendo essa desgraça, eu mato. E eu pegava o dinheiro e dizia que ia engraxar sapato, pegava a graxa, sujava as unhas, pegava tinta, espirrava até no rosto. E vinha com o engraxate de um lado e com a cesta de frutas do outro. E aí meu pai dizia: o que é isso? Eu falei: pai, o engraxate está dando que o senhor nem imagina. Aí ele disse assim: meu filho, Deus está te abençoando muito. Vai, deixa que essas frutas, vai engraxar mais. Eu falei: não, já acabou o expediente hoje. E aí eu começo a pegar dinheiro agora da minha amada mamãe, que tinha tão pouco. Porque eu não sabia, eu estava me tornando um cleptomaníaco. Começo a pegar dinheiro de alguns irmãos meus. Começo a pegar dinheiro de alguns vizinhos. Começo a pegar alguns valores de um ex-patrão, onde eu trabalhava numa relojoaria, e ali eu vendo um par de aliança, e eu como o dinheiro. Começo a pegar dinheiro de estranhos. Acompanhem o raciocínio. O dinheiro que eu pegava, eu comprava frutas e trazia para dentro de casa. Fazia compras maravilhosas, é o que eu queria. E meu pai comia, e ele não sabia, estava comendo com o dinheiro dele mesmo. Mas aquilo me perturbava. Sabe por quê? Domingo eu ia para a igreja de manhã e à noite. E tudo que o pastor pregava na igreja... Você já viveu essa experiência? Quando um pastor está trazendo uma pregação, você fala assim: não é possível, será que só tem eu aqui dentro da igreja? Você olha para a direita, para a esquerda, você olha para trás e parece que está falando só com você. Terça eu ia para a igreja, porque eu era obrigado, era de menor, lá em casa era obrigado a ir para a igreja. E meu pai falava assim: se quiser comer do meu feijão, tem que me obedecer. E que feijão que eu comia. Mas graças a Deus, eu comia aquele feijão com piqui, farinha, e eu estou aqui vivão aqui para a glória de Jesus. Aí, o que aconteceu? Eu ia lá, comprava aquelas frutas, comprava outras coisas. Irmãos, às vezes eu chegava com 2 sacolas. Ao meio-dia, meu pai falava: meu filho, mas Deus te abençoa demais. Vai com Deus que você continue ganhando tanto assim. E eu falava: oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim. E eu ia para a igreja e vinha a paulada na minha cabeça. Só quem sabia do que eu fazia era eu, Deus e Mamon. Deus, eu e Mamon. Na nossa casa não dava para desconfiar, sabe por quê? Éramos em 11. Podia ser um dos 9 filhos. Ninguém desconfiava, porque cada um confiava nos irmãos que tinham. Eu vivi esse mundo 4 anos. E dentro da igreja. De 12 a 16 anos. 4 anos pegando dinheiro dos outros. Eu fiz 20 vítimas. Meu pai foi o que eu mais arrebentei. Meu pai foi o que eu mais arranquei. Me lembro de um caso. Sabe aquelas frutas que eu comprava? Tinha uma senhora que tinha uma banca. Era a melhor banca no mercado municipal de Montes Claros. A banca dela era a melhor banca de frutas. Aquela mulher era uma macumbeira, chamada Dona Maria. E eu me tornei amigo dela. Porque ela tinha as melhores frutas. E eu chegava lá, enquanto ela estava atendendo os fregueses, chegava lá e eu ficava descascando laranja, chupava meia dúzia de laranja numa boa. E feliz da vida, porque eu estava cheio de dinheiro. Porque eu já tinha feito a festa, entre aspas, durante a semana. E ela me gostava porque eu era um freguesão dela. Todo sábado eu estava lá. Mas o cleptomaníaco, quando ele envereda por esse caminho, ele não pode ver nada de valor à sua frente. É uma coisa impressionante, é um imã. É uma coisa impressionante.
Você estava lá descascando a laranja. E a dona Maria atendendo as pessoas. Você sabe que os feirantes, eles usavam, não sei se continuam usando, aquele avental aqui, onde tem um bolsão. Bolsão, eles colocam aquelas cédulas menores, ou até moedas. Mas o valor, o grosso, eles guardam em um determinado lugar. Um dia, eu estou vendo Dona Maria colocando dinheiro aqui, põe dinheiro, tira, dá para o freguês, põe dinheiro aqui. Mas eu percebi que uma hora eu demorei ali, porque o bicho já tinha me acionado. Eu notei que ela pegou um pacote, acho que era pacote da feira do sábado todo, e colocou lá debaixo de um pano que cobria a mesa dela. Quando ela virou as costas para atender alguém, irmãos, uma coisa impressionante. Ninguém me pegava. Só tinha um que me via. Deus e, claro, o que me mandava fazer aquilo, Mamon. Aqui não cabe aquela frase que eu digo para você: sorria, você está sendo filmado. Não. Peguei aquele pacote, aquele dinheiro e desapareci. E aí passa-se o tempo. Quando eu completo 16 anos, e aquela perturbação horrorosa dentro de mim. Eu indo para a igreja, mas fazendo aquelas coisas, eu fui ficando, irmãos, doente por dentro. Eu fui ficando angustiado e eu comecei a sentir uma vontade de ir embora daqui. Eu senti uma vontade de morrer. E eu queria morrer. E eu comecei a falar: Deus, tira a minha vida. Porque era uma tortura. Você ir para a igreja, louvar, cantar louvores a Deus, e na segunda-feira está roubando os outros. Eu falei: Deus, tira a minha vida. Eu estava num quadro de depressão. Até que um dia eu não aguentei. Eu tomei a decisão de dar um fim na minha vida. Aos 16 anos, para completar 17. O diabo disse para mim: na mesma mala onde você pegou aquele dinheiro e você pega, tem uma arma lá, você quer ficar livre dessa tortura? Dá só um no ouvido e você vai ficar descansado. É assim que ele faz. Ele te dá aquilo que você às vezes precisa de maneira ilícita. Depois ele leva a sua vida. Eu saio do meu quarto e vou em direção ao quarto do meu pai. Quando eu abro a mala do meu pai para pegar o revólver, irmãos, foi Deus. Meu pai acaba de chegar, e a gente conhecia pai quando chegava em casa pelos passos dele, era um homem muito forte. Aí quando eu percebi que meu pai, se ele me pega ali, irmãos, eu vou dizer para vocês, ele não me mataria, eu não creio que ele me mataria não, mas ele me deixaria pelo menos uma semana, um mês de cama de tanto me espancar. Porque meu pai já quebrou o braço de vários irmãos meus. Meu pai uma vez deu uma surra na minha irmã com um facão. E depois pegou uma bacia com água e sal, porque ele ouviu dizer que a água com sal estancava sangue. Olha que desgraça. Um dia espancou minha irmã com um taco. A minha irmã mais velha. Ele espancou minha irmã com um taco, porque ele soube que o namorado da minha irmã, na porta da igreja, colocou a mão no ombro dela. Hoje estão colocando a mão em tudo quanto é lugar. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Há lugares no seu corpo que só podem ser tocados no dia em que você casar com a bênção de Deus. Porque se Deus quisesse que um rapaz ou uma moça tocasse nas suas partes inferiores ou superiores, todo mundo andaria nu. Por isso que Deus pôs roupa em nós. Queridos, eu saio correndo do quarto. Eu já estava com a mão no revólver. Eu saio correndo daquele quarto e meu pai me viu correndo. Mas eu
corri desesperadamente, entrei numa crise de choro, e lá na frente eu ponho a mão sobre a minha cabeça, eu digo: meu Deus, me ajude, eu não aguento mais isso. Irmãos, eu senti naquele momento um alívio na minha alma. Eu senti como que alguém que estivesse me abraçando e dizendo assim: olha, ainda há esperança para você. No outro dia me chega uma carta do Rio de Janeiro, isso lá, eu lá no interior de Minas. Chega uma carta do meu irmão mais velho, o que era coroinha, que se converteu, tornou-se um pastor. Ele é pastor de uma igreja hoje de quase 4.000 membros, lá no Rio de Janeiro. Me manda uma carta me convidando para ir para um acampamento de jovens, de adolescentes. Ele disse: eu pago sua passagem de ônibus. Pela primeira vez eu saía do interior num ônibus. Irmãos, feliz da vida, o ônibus ele fez 22 horas de viagem, de Montes Claros ao Rio, e eu na maior alegria, porque eu nunca tinha andado de ônibus. Feliz da vida. Chego no Rio de Janeiro, ele me coloca no meio de mais 7 adolescentes, dentro de um Fusca, e nós vamos para a Serra Negra. E aí você fala assim: mas e a polícia? Eu acho que aquele pastor, meu irmão, ele orava para Deus cegar os olhos dos policiais, não era possível. Ele levava 7 adolescentes, e eu fui na primeira leva. Voltava de Serra Negra para Mesquita, Rio de Janeiro, levava mais 7. Porque a igreja era uma igreja muito humilde, não tinha carro, e quem tinha carro não se prestava para fazer isso. Então ele usava o fusquinha dele. Aquele fusquinha dele deu frutos. Eu vou lá naquele acampamento. Naquele acampamento, debaixo de uma árvore, Deus usa uma pessoa que não sabia nada da minha vida, e ele fala tudo a meu respeito, e ele diz: Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar seu coração, Deus quer fazer você diferente. Mas às vezes eu falava assim: mas isso não pode ser que ele está falando comigo, tem tantos adolescentes aqui. E daqui a pouco ele falava assim: é contigo que Deus fala. Não me pergunte como. Quando eu caí em mim, eu estava lá na frente, de joelho prostrado, entregando minha vida para Jesus, pedi a Ele perdão dos meus pecados, e eu senti naquele mesmo momento uma paixão de compartilhar Jesus com as pessoas. Saio dali de Serra Negra, volto para Montes Claros. Quando eu chego em Montes Claros, eu começo a ver dinheiro, eu começo a ver joias, e eu não sinto mais vontade de pegar mais nada. Eu falei: o quê? Aí eu achava um dinheiro, eu entregava para a pessoa. Eu vi que Jesus havia me libertado naquele dia que eu reconheci as minhas limitações, as minhas deficiências, as minhas fraquezas. Quando eu confessei a Ele com sinceridade, Ele me curou da cleptomania. Não sei se vocês ouviram recentemente de um rabino rico que foi pego aí roubando uma cueca. E essa praga pega desde uma criança, seja ela da favela ou do condomínio mais luxuoso do planeta. Hollywood que o diga. Algumas atrizes aí sendo flagrada, aí que não precisa, roubando lingerie. Queridos, não critique essas pessoas, orem por elas. Isso é uma droga. É uma droga, e só Jesus pode dar jeito nisso. Só Jesus. Aí o que aconteceu? Eu percebi que eu estava curado. E aí com 18 anos, eu senti desejo de fazer teologia. Vou para a cidade de Campinas, São Paulo, fazer teologia. E lá eu fiz essa oração, preste atenção. Cheguei lá no meu quarto, eu disse assim: ó Jesus, eu estou aqui nesse lugar, e eu quero ser um pastor, mas eu não quero ser um pastor a mais no Brasil,
Eu não quero ser um pastor a mais na igreja que eu pertenço do Nazareno. Eu quero ser um pastor segundo o teu coração. Eu quero ser um santo homem de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu disse amém, eu ouvi o Senhor falar comigo assim: que bom que você quer ser um pastor diferente. Que bom que você quer ser alguém santo. Você lembra de alguns anos atrás, as pessoas que você prejudicou? Vinha todas na minha cabeça. Todas as 20 pessoas. Eu disse: eu lembro, mas o Senhor me perdoou. A gente sempre tem uma resposta para Deus, né? Eu lembro, mas o Senhor me perdoou. Ele disse: eu te perdoei, mas as pessoas não. Você roubou das pessoas. Não era seu dinheiro. Era do seu pai, era de sua mãe, do seu patrão, dos seus vizinhos, dos seus colegas. Eu falei: o que o Senhor está querendo dizer com isso? Se você quer ser um homem santo e ser usado por mim, você tem que voltar à sua terra, procurar todas essas pessoas, pedir perdão a todas elas e devolver o que você pegou. Eu disse: não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu falei: se o Senhor me provar na Bíblia, eu falei, se é o Senhor que está falando comigo, eu falei que eu não sei, aí comecei a ficar confuso. Eu falei: se é o Senhor que está falando comigo, eu peguei uma Bíblia novinha, intacta. Se é o Senhor que está falando comigo, então me mostra restituição no Novo Testamento. Como se o Velho Testamento não fosse Bíblia. É aquela história dos crentes que não dão dízimo. Não tem no Novo, é só no Velho. Velho é velho, agora tudo se fez novo. Eu falei: se tem restituição no Novo Testamento, então é o Senhor que está falando comigo. Aí eu orei: Senhor, se é o Senhor, repreenda todo o demônio agora, Senhor, em nome de... E fiz a oração, acho que falei lá o Salmo 91, Salmo 23, e aí, quando eu abri e pus o dedo, Lucas 19. Aquele Zaqueu que roubou de tanta gente lá em Jericó, angustiado, ele foi procurar Jesus, mas diz o texto que ele não podia. Você de pequena estatura, tinha muita gente à sua frente. Philip Yancey, além de ser um dos brilhantes escritores da atualidade, ele também ele é um famoso jornalista. Ele disse que aproximadamente 80 a 100 mil pessoas seguiam Jesus. Ou seja, um número que dava para encher um estádio de basquete lá nos Estados Unidos. Zaqueu quer ver Jesus, ele é pequeno, não pode. Ele tem uma ideia. Ele na estrada de Jericó viu que tinha um sicômoro, que quer dizer uma figueira brava. Ele sobe naquele sicômoro, porque ele disse assim: dali eu posso ver a Jesus. Ou seja, se vira, dá seu jeito. Aquilo que você tem que fazer, Deus jamais fará. E o que você não pode fazer, Deus fará tudo por você. Mas ele podia sair de casa, ele podia subir a uma árvore, como ele tinha ideia, ou o diabo usava a mente dele para pegar as coisas dos outros. Então agora ele tinha que usar a mente agora para pensar: como é que eu vou achar esse homem? Ele sobe numa figueira, está lá em cima, e aquela multidão vem, e sabe quem está lá em cima? Não é o macaco. Para eles era um ladrão, um corrupto. A multidão conhecia Zaqueu. Detalhe, ele queria ter um encontro com Jesus. Antes que Zaqueu abrisse a boca, Jesus olha para cima e o chama pelo seu nome. Ah, eu acho isso lindo. Zaqueu,
Jesus conhece o meu e o seu nome. Ele conhece o meu e o seu nome. Ele disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Daí aquela música do Regis Danés: entra na minha casa, entra na minha vida, inspirado em Lucas 19. Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Diz a Bíblia que todos que estavam à volta murmuravam, porque ele era um grande pecador. Ou seja, queriam dizer para o Senhor assim: o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando. Não quer ensinar nada para Jesus, não. Ele não precisa, ele sabe de tudo. Não quer ensinar nada para Jesus, ele sabe de todas as coisas. Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe qual é a única hora que Jesus tem pressa? É a hora de salvar um homem. É a hora de libertar uma mulher. Essa hora ele tem pressa. Não é amanhã, é hoje. Desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu desce a toda pressa. Imagina a cena: alguém descendo de uma árvore. Quem já subiu em poste aqui? Levanta a mão. Eu já. Quando era adolescente, deixa eu ver. E em árvore, lá para querer arrancar o ninho de passarinho, pegar manga verde, muita gente. Eu estou vendo. Isso aí. Eu imagino que Zaqueu, olha só, o ministro da fazenda, descendo a árvore que nem um macaco. E ele se prostra na presença do Rei Jesus. Eu fico às vezes imaginando uns pais que pagam para um filho ou para uma filha ir assistir um show e paga a cadeira VIP de 600, 800 mil reais só para ficar perto do artista. Mas esse pai nunca traz uma oferta para o seu filho dar na igreja. Não, olha, vou ficar de frente do... Não vou fazer propaganda de nenhum deles aqui, não. Nenhum. Você vai ficar na frente do... Sabe onde eu vou ficar? Na cadeira lá, ó, quase que de frente. Zaqueu está na frente do Rei Jesus. E de graça. Não paga nada. De graça. Ele está na frente do Senhor Jesus e sem Jesus falar nada para ele. Jesus só olha para ele, olhou para ele, chamou pelo nome. Ele se curva perante o Senhor Jesus e diz: Senhor, olha a oração. Meu Senhor, palavra Kyrios no grego, Senhor, meu dono, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e o que eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais. Esta foi a passagem que o meu dedo caiu em cima. Resolvo dar. E o que eu roubei, eu tenho que restituir. Aí eu falei: Senhor, eu não tenho coragem. Ele disse: eu vou te dar coragem. Eu disse: eu não tenho dinheiro. Ele disse: o dinheiro é meu. Você vai trabalhar e você vai ajuntar esse dinheiro, mas você vai acertar com todo mundo se você quer ser um servo meu. Curvei minha cabeça. Falei: Jesus, me ajuda. E eu comecei a entrar no jejum. Comecei a entrar em jejum e oração para receber poder primeiro. E comecei a trabalhar. Trabalhava o que eu recebia. Colocava numa caderneta de poupança. Durante 4 anos, eu guardei dinheiro. Não comprava nada. De repente, apareciam alguns envelopes surpresas com dinheiro dentro para mim. Jesus, eu estou orando para isso continuar a voltar, porque desapareceu esse negócio. Mas naquele período, chegava correspondências para mim, de amigos. Inclusive, acredite se quiser, meu pai. Meu pai mandando carta para mim em Campinas e dentro dinheiro. Falei: Jesus, meu pai se converteu. E olha, fui guardando dinheiro, até que, depois de formado,
fui escolhido pela turma para ser o orador. Todo mundo sabia para onde ia começar seu ministério, menos eu. Eu não sabia. Até que, quando acabou aquela celebração da formatura, naquela noite eu coloquei meu joelho no chão, pedi a Deus que me revelasse onde é que Ele queria que eu fosse. E aí eu tive um sonho com o mapa do Brasil todo verdinho, não tinha nome nenhum, a não ser lá no Sudeste, uma bolinha branquinha escrita assim, Espírito Santo. Pego minha mala, antes vou lá para Montes Claros. E aí começa a minha batalha. Você tem que a coragem de chegar para agora sua mãe, seu pai, seus irmãos, vizinhos, ex-patrão, contar o que você fez e ter que devolver. Chego em Montes Claros, caí em jejum novamente. Falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E aí eu fui procurando um por um. Sabe como eu fazia? Eu chegava na casa das pessoas, alguns não lembravam mais de mim, alguns colegas e vizinhos. Eu contava a história de Zaqueu. E eles falavam, não estou entendendo. O que é isso? Aí eu contava a história de Zaqueu. Aí eu falava o que eu havia apanhado deles. Pedia perdão. E entregava aquilo que o Espírito Santo me dirigia. Porque eu lembrava quem eu havia mais prejudicado. As pessoas não queriam receber nenhum. Quando eu fui entregar para uma mãe de uma ex-namoradinha que eu tinha. E eu fui contar a história para ela. E fui dar para ela o dinheiro que eu tinha apanhado dela, ela, pelo amor de Deus, você era uma criança. Eu falei, não, era uma criança que sabia o que estava fazendo de errado. Eu falei, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, toma esse dinheiro aqui. Entreguei para aquela senhora, ela não queria receber, mas acabou recebendo. Fui lá procurar meu ex-patrão, conversei com ele, contei a história de Zaqueu. E aí eu disse para ele, olha, eu vendi aquele par de aliança, mas eu não tenho mais aquela aliança, mas eu tenho aqui esse dinheiro que vale o valor de um par de aliança, e eu quero que você receba. Meu patrão começou a chorar. Ele disse, meu patrão não era crente. Ele disse, você ganhava pouco, você tinha mais era que fazer isso. Eu falei assim, olha, pegar um real ou 1 milhão é ladrão de qualquer maneira. E ele chorava. Eu dizia assim, em nome de Jesus, me ajude, receba. Aí ele me abraçou e falou assim, olha, que o seu Jesus te abençoe. E eu disse para ele, e se você estiver fazendo negócio desonesto aqui na relojoaria, mentindo para os fregueses, como muitas vezes eu vi, você vai para o inferno. Preguei para o meu patrão e fui embora. Faltavam 2 pessoas, perdão, 3. Dona Maria, aquela macumbeira. Sim, vocês estão entendendo? Chego lá no mercado, soube que ela havia falecido. Falei, Jesus, e agora? Ele disse, eu vi a intenção do seu coração. Pega esse dinheiro, compra tudo de Bíblia e distribua. Peguei aquele dinheiro que era de Dona Maria. E comprei de Bíblia e saí distribuindo para pessoas que não tinham. E eu fiz um voto a Deus naquela ocasião, Senhor. E durante tantos anos, toda pessoa que chegar na minha frente e falar assim, eu não tenho uma Bíblia, eu estou entendendo que o Senhor quer que eu continue restituindo. Irmãos, para que eu fui fazer aquele voto? Mas eu comprei tanta Bíblia naqueles próximos anos e saí entregando para as pessoas como uma alegria, semeando Bíblia. Hoje não me falta Bíblias, eu tenho tantas Bíblias. Quem semeia Bíblia, colhe Bíblia. Aí falta minha mãe e meu pai. Chamo minha mãe no quarto e vem meus irmãos menores atrás. Eu queria só falar com minha mãe, mas aí a turminha só andava grudado, vem atrás. Porque eu tinha chegado de Campinas e aí eu começo a contar para eles a história de Zaqueu. Minha mãe falou, filho, eu conheço essa história. O pastor sempre prega lá na igreja e é uma história linda, né? Eu falei, mamãe. Eu falei, a senhora sabe por que eu estou contando essa história para a senhora? Ela disse, não, filho, não tenho a menor ideia. Aí eu disse para ela, a senhora sabe daquelas moedas e daquele dinheiro que sumia aqui em casa, na sua carteira, da sua bolsa.
Ela abaixou a cabeça e falou assim: sei, filho. Ele disse: pois é, mamãe, eu que fazia aquilo. Eu quero pedir à senhora perdão por aquilo que eu fazia. E eu quero dizer para a senhora que Deus me cobrou isso lá longe. E eu quero que a senhora receba esse dinheiro aqui como prova da minha restituição. Ela falou assim: meu filho, por favor, não posso fazer isso. Você era menino. Eu falei: mãe, um menino que sabia que pegar o dinheiro da senhora era errado. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu falei: em nome de Jesus, receba esse dinheiro. Se a senhora não recebeu, eu não posso ir para o campo pregar a palavra. Não posso ser pastor. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Ela foi receber o dinheiro. Aliás, antes de receber o dinheiro, ela me abraçou. Pôs a mão na minha cabeça e disse assim: meu filho, Deus te abençoe. Eu sei que você vai ter um ministério abençoador por esse mundo. Aí eu chego para os meus irmãos e falo para eles: se vocês estão nesse caminho, sai fora, porque isso não é de Deus. Aí preguei para os meus irmãos, oramos ali, e agora faltava meu pai. Tinha que encarar a fera. Ele continuava bravo, continuava um frequentador de igreja, continuava agiota. Era um homem muito duro. Pesava 110 quilos. 1,68 m. 110 quilos. Muito forte. Eu não tinha coragem de procurar meu pai. Até que, depois de um período longo de jejum, só pode ter sido Deus, porque por mim eu não teria coragem de fazer aquilo. Eu entro no quarto e eu fecho a porta e tranco, não sei com que força, só podia ser o poder do Espírito de Deus. Estava lá meu pai, em cima de um móvel, como ele sempre fazia, fazendo as contas dos juros que ele ia receber, em pé, lá com o seu óculos. Quando ele me viu entrando, eu fechei a porta, eu falei: pai, eu queria falar com o senhor. Ele falou: pode falar. Mas continuava escrevendo. Ele era muito grosso, muito duro. Pode falar. E fazendo lá as contas. Aí eu falei: pai, o que eu quero falar com o senhor é sério, eu queria que o senhor me ouvisse. Ele disse: eu escuto é pelo ouvido. Pode falar. Ele disse: eu sei, pai, mas eu queria que o senhor me desse atenção. Eu estou te ouvindo. Era assim mesmo. Ele aqui e eu ali sentado na cama dele. Desembucha! E eu falei: pai, o senhor conhece a história de Zaqueu? Muito. Eu sou leitor da Bíblia. E era mesmo. Sou leitor da Bíblia. Era um safado que roubava lá em Jericó. Você está rindo? Eu chorei. Eu falei: sim, pai, mas o senhor viu o amor de Jesus com ele? Ele falou: Jesus é muito bonzinho. Porque se eu estou no lugar de Jesus, eu pegava aquele cabra, mas eu ia dar uma sova nele, que ele ia ficar pianinho, nunca mais. Mas Jesus é muito bonzinho. Eu falei: por isso, pai, é que eu e o senhor poderemos ir para o céu, porque se ele não for bom, todo mundo vai para o inferno. Ele falou: bom, isso é verdade. Isso eu tenho que concordar com você. Mas e aí? E o que é que você quer falar comigo? Você não está querendo ensinar a Bíblia para mim não, né? Só porque agora vai ser pastor. Eu falei: não, pai, eu não quero ensinar nada para o senhor. Eu queria contar para o senhor algo. Ele falou: fala, mas encosta para mim. E lá com o óculos dele. Eu disse: o senhor lembra, alguns anos atrás, aqui em casa, quando o senhor estava sentindo falta de dinheiro, a caneta cai. Ele faz assim, ó.
tiro o óculos, eu disse: pai, quem pegava aquele dinheiro era seu filho. Era eu. Mas eu conheci um homem que entrou na minha vida e que me ensinou que aquilo que não é meu eu não posso pegar. E aquele dinheiro não era meu, era do Senhor. E eu peguei muito dinheiro do Senhor, de mãe, de várias pessoas. E ele me lembrou lá na cidade de Campinas, que se eu não acertasse a minha vida com todas as pessoas, inclusive o Senhor, que eu não teria autoridade de pregar a palavra dele. Queridos, eu imaginava que meu pai fosse, e ele era capaz de fazer isso, porque ele já tinha feito tantas vezes isso. Imaginei que meu pai ia pegar o punho dele e ia me dar um soco no meio da minha cara. Meu pai abre os braços, vem em minha direção, chorando, e me abraça dizendo: meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu te perdoo. E nós ficamos chorando ali uns não sei quantos minutos abraçados. E quando eu acabei de receber o perdão do meu pai, eu pego um pacote e disse para ele: pai, esse dinheiro é tudo que eu havia roubado do senhor. O senhor agora achou o dinheiro, está aqui na sua mão. Ele disse: não, eu não quero. Eu não quero esse dinheiro. Eu não preciso. Eu não quero esse dinheiro. E chorando copiosamente, eu disse: pai, em nome de Jesus, receba esse dinheiro. Ele disse: eu já falei, eu não quero, eu não preciso. Eu disse: pai, se o senhor não receber, eu não posso ser pastor. Eu não quero título. Eu quero que as pessoas vejam em mim a glória de Deus. Ele disse: tá bom, me dá esse dinheiro aqui. Pegou o pacote. Ele disse: posso queimar? Eu falei: o senhor não está doido? Ele disse: é meu, posso fazer o que eu quiser. Posso rasgar? Eu falei: bom, se é do senhor, o senhor pode fazer o que o senhor quiser? Ele falou assim: então se é meu, eu recebi. Toma, é seu, meu filho. Um homem como você não merece, não é esse dinheiro, merece muito mais, porque agora eu sei que eu tenho um filho que é um santo homem de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Queridos, quando meu pai acabou de falar aquelas palavras para mim, eu acabei de acertar minha vida com ele, a sensação que eu tive era como se um chumbo tivesse saído de cima da minha cabeça e das minhas costas. Aquele alívio, aquele gozo na alma. E agora eu podia sair para começar o ministério. Porque se algum jovem um dia entrasse ou entrar no meu gabinete, ou algum homem ou alguma mulher e perguntasse o seguinte: olha, eu peguei algo de alguém, o que eu faço? Hoje eu posso falar: peça a Deus perdão, depois procure a pessoa e acerte com ela. Agora, que autoridade eu teria de falar com alguém, dar um conselho assim? Não, peça a Deus perdão, e esquece tudo para trás. Não podemos ser injustos. Vou começar então a denominação lá no estado, que não tinha ainda lá no estado. Hoje, agora, você consegue entender porque esse servo de Deus aqui viaja o mundo pregando sobre fidelidade a Deus nas finanças. Prego o que vivo, e vivo o que prego. Alguém que no passado roubava do pai, da mãe, dos irmãos, dos vizinhos, dos estranhos, hoje viaja o mundo para ensinar o povo de Deus a não roubar de Deus nos dízimos e nas ofertas. Às vezes nós não entendemos o porquê
que algumas pessoas passam por uma experiência. Por exemplo, eu sei que alguns aqui se indagaram, mas Jó, por que Jó passou por isso? Um homem tão justo, tão perfeito. Sabe por quê? Porque Deus queria deixar uma história na Bíblia para ensinar você que ainda existem homens e mulheres que podem vir até a morte, mas eles não negam a fé no Deus que eles servem. Jó foi um desses. É por isso que eu escrevo sobre esse assunto. Não é algo que eu aprendi numa faculdade, é tudo que vem do céu. São inspirações que vêm do céu. E cada livro que eu escrevo sobre essa área, chega, vai embora, chega, vai embora, chega, vai embora, chega, vai embora. Por quê? Eu comecei a colocar em prática os princípios que alguém precisa para começar a caminhar em direção à sua liberdade financeira. Reconhecer que está vivendo uma vida errada. Reconhecer a pobre miséria que está na sua vida. Confessar seus pecados. Acertar suas contas com quem deve. Inclusive com Deus.